Fala pessoal, tudo bom? Galera, vídeo de hoje bastante diferente aí para vocês. A proposta vai ser trazer para vocês o que é o cenário competitivo passo a passo. Você sabe o que é o competitivo do COD Mobile? Competitivo, pessoal, não confunda, não é ranqueada, tá? Pelo menos não ainda, e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? O mundo do competitivo, que é o mundo aí dos pro players, ele consiste basicamente em competições que vão além do que somente uma partida, né? Então, os modos que são considerados do competitivo, e aí a gente está falando das regras reais aí do COD Mobile, que foram as regras usadas no Mundial, são regras usadas na Snapdragon Series, são regras um pouco diferentes, tá? Os modos de jogo são 3 modos de jogo: Hardpoint, né? Ou seja, zona de conflito; Search and Destroy, ou seja, localizar e destruir; e controle, tá? Basicamente muda também algumas questões dentro desses modos, né? Na ranqueada, quando a gente fala ali do hardpoint, né? Então a gente entra aqui para ranqueada para dar uma olhada. A gente vem aqui no zona de conflito, hardpoint. Ele fala que são 2 facções lutando pelo mesmo local, né? Esse local ele vai mudando aí através do mapa. Na ranqueada, pelo menos por enquanto, são 150 pontos que a sua equipe tem que conquistar. E ela vai conquistar isso como? Dominando essa área por mais tempo. O número de kills não interessa tanto, é mais a kill ela vai servir nesse modo mais para que você consiga dominar o mapa e impedir que o seu adversário chegue até esse ponto que vocês estão controlando, tá? Já no competitivo, você tem, ao invés de 150 pontos, 250 pontos a serem dominados, tá? O limite de tempo também é um pouco maior, obviamente, porque a gente tem mais pontos a serem conquistados, mas é um jogo que é mais longo, ou seja, a estratégia a longo prazo vai ser muito importante, né? Então, o momento de você usar um operador, o momento de você usar uma série de pontuação, isso tudo influencia e influencia muito no mundo do competitivo, né? Quando a gente chegar ali nas restrições, isso vai ficar bem claro para vocês. Então, o primeiro modo que é disputado aí quando a gente fala do competitivo é o zona de conflito. O segundo modo é o Search and Destroy, ou seja, localizar e destruir. As equipes elas vão se alternar entre quem vai plantar o bombe e quem vai ser o responsável por não deixar o plant acontecer e, caso ele aconteça, fazer o defuse, tá? Também é um pouco diferente, né? Quando a gente fala aí da ranqueada, a gente tem 5 rounds que são utilizados, né? Quando a gente fala do competitivo, não. O limite de vitórias é de 7, também um jogo mais longo, tá? Tempo por round também é um pouco diferente. A gente está falando de 120 segundos contra na ranqueada em torno aí dos seus 90, 100, tá? O que muda pra gente com relação ao localizar e destruir da ranqueada para o competitivo? No competitivo, a gente observa equipes como Galleries, como Free Agents, como Kick9, Q9 da Índia. Elas jogam de uma forma mais cadenciada, ou seja, não vai todo mundo correndo feito maluco para o bombe ou para fazer o defuse. Eles fazem uma coisa que se chama domínio do mapa, tá? Eles vão buscar posições estratégicas porque eles sabem que entregar uma kill para o adversário, né? Ou seja, você não conseguir o abate do inimigo, torna muito mais difícil, né? Você conseguir conquistar esse ponto. Uma vez que quando a gente fala aí do competitivo, o nível de precisão desses players é um nível de precisão absurdamente alto, né? Então a trocação, você ganhar uma trocação e você ter a vantagem numérica, faz com que seja uma vantagem para o seu time muito grande,
né? Porque você vai ter um player a mais, um player que joga muito bem, que tem uma precisão muito boa. Então o domínio do mapa passa a ser muito mais importante, tá? Já que é um modo que você não tem série de pontuação podendo ser utilizada, você não tem operador, realmente bala por bala, né? Então faz muita diferença a estratégia quando a gente fala do localizar e destruir no competitivo, tá? O terceiro modo que a gente tem é um modo que veio agora nessa season para a nossa ranqueada, que veio no lugar da dominação, que é o modo controle. Pouca gente tem intimidade com esse modo, o pessoal acha às vezes meio difícil, mas na real ele é uma junção do zona de conflito com o localizar e destruir. Ele é um misto dos dois, tá? Por quê? Você tem duas zonas principais e as equipes vão se alternar entre dominar essas zonas que não mudam, né? Elas são zonas fixas, que é o ponto A e o ponto B. E eles vão alternar, essas duas equipes, entre conquistar ou defender, tá? O que vai ter de hardpoint nesse ponto? O dominar e o defender. O que vai ter do Search and Destroy nesse ponto? As kills, né? Ou seja, o número de vidas, ele é compartilhado pela equipe, né? Então você tem 30 vidas compartilhadas pela equipe de 5 players. Se um dos players morre 20 vezes, o resto da equipe não vai poder renascer na quantidade exata. Então, o domínio de mapa passa a ser muito importante, a estratégia de dominação passa a ser muito importante e é bala por bala de novo. Só que dessa vez com série de pontuação, com os kill streaks, né, que a gente fala, e com os operadores podendo ser utilizados, que vai puxar aí mais para o hardpoint, né? Basicamente, o que é uma estratégia que a gente vê a maioria dos players usando, né? Dos times aí do competitivo, a gente viu muito essa estratégia sendo utilizada pela galera da Garena aí no último Mundial, que eles fazem o seguinte: eles dominam um primeiro ponto, seja o ponto A ou o ponto B, aí depende muito do mapa, a gente vai chegar e conversar sobre os mapas depois, mas eles dominam esse primeiro ponto, e aí, antes deles irem dominar o segundo, eles vão buscar a kill. E eles vão fazer o que a gente chama de spawn trap, ou seja, vão colocar 3 players próximos ali do local de nascimento da equipe adversária, que em controle, ao contrário do que é no hardpoint, o respawn, né, ou seja, o nascimento da equipe é sempre no mesmo ponto, né, sempre muito próximo ali do mapa onde nasceu a primeira vez. Eles vão colocar players lá para fazer as kills quando os players estão nascendo, para não deixar eles saírem da base. Então, eles começam a ganhar vantagem numérica em cima disso, né? Que para essa play vai ser muito importante. Diferenças do controle da ranqueada para o competitivo. Quando a gente fala da ranqueada, o controle ele tá com 2 pontos a serem conquistados, né? Então é uma dominação e uma defesa, basicamente. Pode se estender até 4, né, plays, depende aí do que o adversário vai fazer. Quando a gente fala do competitivo, a gente tem 3 pontos a serem conquistados, que vão se alternar entre quem domina e quem vai defender, tá? Quais são os mapas que a gente tem aí do competitivo? Então, só para a gente pegar aqui, vou só colocar aqui para poder mostrar para vocês quais são os mapas, tá? Então, só para colocar aqui vamos deixar como mata-mata, porque vai ficar mais fácil de mostrar. Os mapas que a gente tem do competitivo. Quando a gente fala aí de hardpoint, ou seja, zona de conflito, os principais que a gente tem Apocalipse, tá? A gente tem o Summit. Cadê Summit? A gente tem Hacienda. Cadê a Hacienda aqui para mostrar para vocês? Hacienda, tá? A gente tem o Hackney Yard.
Eu sempre me perco nesse mapa aqui. Cadê você, Hackney Yard? Hackney Yard, tá? E a gente tem o Standoff, que é muito conhecido aí de quem joga a ranqueada, tá? Esses são os 6 mapas que você pode escolher junto com a sua equipe quando você está falando do nível do competitivo, tá? Diferente o pool de mapas do competitivo da ranqueada, tá? Quando a gente fala de Search and Destroy, a gente está falando de alguns mapas um pouco diferentes. Então a gente fala do nosso bom e velho Tunísia, né? Então Tunísia está sempre presente aí nos competitivos. A gente fala de Firing Range. Cadê você, Firing Range? Aqui, Firing Range. É o stand de tiro. A gente tem a possibilidade de jogar no mapa que eu odeio, que é Express. Tem a possibilidade de jogar no mapa que eu amo, que é Kurohana, tá? E o último que é possível de jogar no competitivo é o Take Off, que a galera também usa bastante, que é Terminal, tá? Para controle, são só 3 possíveis opções, que a gente aí está falando de... Acho que aqui não vai mostrar pra gente, talvez mostre como zona de conflito. Que seria Raid, né? Ou seja, a gente está falando aqui do Incursão. Seria o Seaside, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês daqui. Não, ele não aparece nesse pool map. Ah, não, tem Seaside e o Arsenal, que foi aí colocado na penúltima atualização aí do game, que é o Arsenal, tá? Esses são os únicos 3 mapas que você pode escolher aí pro controle. Anualmente, esses mapas eles mudam, né? E o que isso impacta no game? Se eles colocam muitos mapas de curto alcance, né? Ou mapas que a gente chama de fechados, né? Mapas mais menorzinhos, isso vai jogar o meta para armas de curto e médio alcance, consequentemente armas mais rápidas. Faz com que as SMTs fiquem muito fortes, faz com que as shotguns fiquem muito fortes. Então muda a confecção aí do jogo e a dinâmica das equipes. Se eles colocam mapas mais abertos, ou seja, mais longos, isso vai fazer... Desculpa, pessoal. Desculpa a tosse, é que eu tô um pouco gripado. Então, se eles colocam mapas mais longos, isso vai fazer com que as Assault Rifles, as Snipers, as escopetas, os rifles de longo e médio alcance se tornem mais fortes, né? Porque você não tem que encurtar tanto essa transição. Então, anualmente eles mudam esses mapas que são elegíveis para o competitivo. Mudam todos? Não. Tem mapas que estão aí há muito tempo, como por exemplo Standoff, como Summit, como Tunísia, o próprio Raid está aí há 1000 anos e eles não mudam isso com tanta frequência assim, tá? Essas regras elas são atualizadas sempre aí próximo do Mundial, tá? Então, geralmente, como que vai se dar essa competição? Ou no que a gente fala que é o melhor de 5 ou o melhor de 7, ou seja, MD5, MD7, tá? A ordem dos jogos para um MD5, a gente fala que primeiro jogo é Hardpoint, segundo jogo Search and Destroy, terceiro jogo Controle, quarto jogo volta para o Hardpoint, quinto jogo Search and Destroy, tá? Alternando, obviamente, quem escolheu o primeiro Hardpoint, uma equipe escolhe Hardpoint, a equipe adversária escolhe SD, a equipe escolhe Controle, a equipe adversária escolhe o segundo Hardpoint e a equipe escolhe o Search and Destroy, tá?
Isso sempre tem um critério aí que vai acontecendo para escolher esses mapas, tá? Lembrando de algumas regras aí para vocês. Diferente da ranqueada, que você tem 5 players aleatórios, se todo mundo quiser usar o mesmo operador, o que é o operador, pessoal? É isso daqui, habilidade de operador. Tem garra, tem aniquilador, tem um monte aqui. Alguns deles são banidos, tá? A gente já vai falar sobre esses banimentos logo mais. Mas o que é o diferencial? Você só pode ter um operador por time. Ou seja, se eu tô lá usando aniquilador, ninguém mais da minha equipe pode usar. Ninguém mais. Não pode ter 2 aniquiladores em campo, tá? Cada um é o que a gente fala que é operador único. Cada um escolhe um que tem que ser definido antes da partida. Não é no meio da partida que você muda. Isso é definido previamente ao começo do jogo, tá? Você não pode alterar isso no meio da partida. Você não pode começar com o aniquilador e aí você fala assim, putz, não tô jogando bem com o aniquilador, vou puxar a garra. Isso não pode acontecer, tá? Começou com o aniquilador, vai com o aniquilador até o final desse formato. Ah, mas Ace, eu fiz aniquilador no primeiro hardpoint, no segundo hardpoint do MD5 eu quero mudar para garra. Posso? Não, você não pode. Você tem que usar o mesmo operador durante todos os modos de jogo, tá? Se você usou o aniquilador no hardpoint, você vai ter que usar o aniquilador no controle, você vai ter que usar o aniquilador no segundo hardpoint, tá? Então isso precisa ficar muito claro entre todos os membros da equipe, por isso que as equipes têm que se conversar, né? Os membros da equipe têm que se conversar. E é o papel do Game Leader, né? Que é o líder da equipe, fazer essa organização. Além disso, a gente tem alguns banimentos, e aí a gente já vai falar um pouquinho também sobre o que a gente pode ter na equipe, o que a gente não pode ter na equipe, o que eu recomendo aí para vocês. Então, algumas armas que são banidas, tá? Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês. Então, aqui no franco atirador, por exemplo, NA-45, ela é banida, ela não pode ser utilizada de forma alguma, tá? Outra arma que é banida, deixa eu achar aqui para vocês, é a SVD. SVD não pode também ser utilizada de forma alguma. Outra arma que a gente não pode usar, pessoal, XPR. XPR não pode também de forma nenhuma, tá? Aqui, nos corpo a corpo, lançador, Tamper, Sector, SMRS e FHJ são todos banidos. Você não pode usar nenhum lançador. E a gente vai entender o porquê disso um pouquinho mais tarde. Outra arma que também é proibida e não pode de forma alguma é quando a gente vem aqui em escopetas. Argus. Argus, ela é banida. Não pode de jeito nenhum, pessoal. Tá? Em operador, você não pode utilizar de jeito nenhum escudo expansível. Você não pode utilizar colmeia. Você não pode utilizar lâmina das sombras. Você não pode utilizar touro. Você não pode utilizar escudo balístico. Não pode utilizar cachorro. Não pode, tá? Você não pode utilizar armadura cinética. Cadê ela? Tá aqui. Você não pode utilizar o TAC 5, que dá vida aí para os seus aliados. Você não pode utilizar reator nuclear. Não pode usar balista. Não pode usar mobilização tática. Você não pode usar
Cadê? Desorientação não pode usar, tá? Cadê? Tem mais algum? Deixa eu ver. Acho que estão faltando 2 pelas minhas contas. Caixa de munição você não pode usar, tá? E caos você não pode usar, tá? Ah, mas e o campo de controle que veio agora pra game? Cara, tem uma regra que é a seguinte: tudo que veio pra jogo só pode ser usado no competitivo caso não caia nessas banlists, tá? Essas banlists, onde vocês vão ver no próprio site do COD Mobile. Você vai em COD Mobile e tem lá nos Frequent Asked Questions, você vai ter uma seção de banimentos, tá? Então fica sempre de olho porque isso vai mudando. Então, veio alguma coisa para jogo. É um operador, é um tático, é um letal, é uma arma. Ela só pode ser usada na próxima season. Ou seja, veio agora a XM4. Ela só pode ser usada para o competitivo se ela não cair na banlist na próxima season. Antes disso, não. Antes disso, ela é considerada banida. Veio para jogo, está banida até ela poder ser usada na próxima season, tá? Então, campo de controle que veio agora para jogo é considerado, neste momento, banida. A gente tem que aguardar a próxima banlist. Se ela não cair na próxima banlist, ela vai poder ser utilizada, tá? Dos equipamentos letais, ou seja, suas granadinhas, a gente tem algumas que são banidas. Por exemplo, armadilha explosiva, o famoso cocôzinho, não pode ser utilizado. Granada de dispersão, não pode ser utilizado. Termita, também não pode ser utilizado. Molotov, não pode ser utilizado. Granadinha de contato, também não. C4 não pode ser utilizado. Ai, mas eu só sei jogar, localizar e destruir se eu usar C4. Sinto muito, meu amigo, você vai ter que aprender a melhorar aí a sua gameplay, porque não pode utilizar. Ah, mas Ace, aconteceu de eu entrar na play com o equipamento, mas eu não usei. Desculpa, sua equipe vai ser desclassificada. Por quê? Você está com um equipamento equipado que não pode. Não interessa se você usou ou não. Você está com equipamento proibido, tá? Então, não pode. Não bobeia com isso. Nos nossos táticos, o que a gente não pode usar? A gente não pode usar sensor de pulsação, radarzinho, tá? Granada de gás, não pode utilizar. Drone de luz, não pode utilizar. Granadinha de ecolocalização, também não pode. Injeção, para correr mais rápido e recuperar a vida, não pode. Aquela criobomba, também não pode, que congela ali ao redor. Orbe tempestade, não pode. Granada de distração, não pode. Sensorzinho explosivo para usar junto com a C4, que a galera usa muito na ranqueada, não pode. Simplesmente não pode. Granada extintora, não pode. Pessoal, basicamente, o que você vai poder utilizar? Trophy, concussora, luz, fumaça, tá? Agora vem a parte que é a mais polêmica, talvez. Se não a mais polêmica, a segunda mais polêmica, porque a gente ainda tem aí os acessórios de arma que a gente não pode utilizar. Então, a gente está falando dos perks. Nos vermelhos, a gente não pode usar o reabastecer, não pode usar o tático e não pode utilizar o martírio, tá? Eles são proibidos. Já nos perks verdes, o que a gente não pode usar? Não pode usar rastreador, é proibido, é banido,
tá? A gente não pode usar o reconhecimento, que spota ali os inimigos quando um deles é abatido. Não pode usar regeneração rápida, que a galera usa muito na ranqueada, tá? E outro que não pode, acho que tá aqui no começo, é o abutre, tá? Que você pega a munição ali do chão. Já nos azuis, a gente não pode usar persistência para manter ali série de pontuação, tá? A gente não pode usar o alerta, que mostra a localização quando os inimigos se aproximam ali no minimapa, senão seria bastante roubado, tá? A gente não pode usar o alerta vermelho, que a visão pulsa quando os inimigos fora da visão estão te vendo. A gente não pode usar o suporte à unidade, que carrega a habilidade de operador mais rápido, tá? E a gente não pode usar cadê? O linha dura, que aumenta os pontos conquistados quando você mata o inimigo para você estricar, né? Ou seja, ganhar suas séries de pontuação mais rapidamente, tá? Além disso, agora vem o tema que, na minha opinião, é um dos mais polêmicos aí, tá? Que é o que a gente tem de proibido com referência às armas, tá? Então, das armas, tudo que é o akimbo, né? Ou seja, o que é o akimbo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente consegue mostrar aqui na própria Fennec. O akimbo, pessoal, é uma vantagem de arma, que é o duplas, tá? É quando você pega duas armas. Então, tipo, a Fennec tem isso, a dobra tem isso. Quando você joga com duas armas ao mesmo tempo ali, empunhando elas. Ele é proibido para todas as armas. Não é exclusividade da Fennec, não é exclusividade da Dobrava. Ela é proibida para qualquer arma, essa vantagem, tá? Outra coisa que você não pode usar, lá na RPD, né? Então a gente vem aqui nessa RPD, uma das coisas que a gente não pode utilizar é o cano que dá a munição infinita para ela. Não pode ser utilizado, pessoal. Outra coisa que você não pode utilizar, DLQ, que esteja com a munição Mawat Ômega 1, que dá concussão após levar um tiro. Ela é banida, tá? Outra coisa que a gente tem de restrição, deixa eu ver se é nessa daqui ou se é na outra. Acho que aqui é na Asval, que também é bem famoso isso daqui. Na Asval, pessoal, a gente não pode usar a RM de 15 projéteis. Porque nada que seja RM a gente vai poder utilizar. Na CR56 AMAX, que é a arma aí que está sendo dada, né, de brinde da lendária, essa munição M67 também não pode ser utilizada. Nas escopetas, por exemplo, a gente vem aqui na HS-04, a gente não pode utilizar a munição aqui trovão, cartuchos trovão, que explode fragmento, tem multiplicador de dano, ela não pode ser usada. M4, que é uma arma que praticamente ninguém usa aí no competitivo, mas está na lista, então a gente vai passar aqui para vocês. Não pode utilizar o acoplamento que é o lançador aqui, esse lançador acoplado, não pode usar. Na Hades, por exemplo, a gente vem aqui, Hades, vamos lá no armeiro, ela tem um acoplamento aqui, que é o buscador de coração, que é como se fosse um radarzinho, também não pode ser utilizado. Uma arma que é bastante usada aí no competitivo, que é a HVK-30, munição de alto calibre, banida. Se você quiser utilizar, você vai ter que usar o estendido. Munições de alto calibre
são proibidas. Mesma coisa vai acontecer com quem? Nossa querida DRH. OTM, tanto de 25 quanto de 30, são banidos. Não pode utilizar. Então, a galera, por que você não vê tanto a DRH aí no âmbito do competitivo e você vê a galera usando muito a Type 19? Por conta disso. Porque você tem aí o que deixa a DRH quebrada, que é o OTM, você não pode utilizar. Tá? Outra coisa que é banida é quando a gente vem aqui no franco atirador, se não me engano, a high-tech, que você tem aqui a munição termita, né? Então, munição de termita aqui é banida. Também não pode ser utilizada. Na CX9, cadê as SLTs? CX9. Aqui. CX9. A munição de 12 projéteis aqui, que troca para rajada, né, com 9mm, também é banida, não pode ser utilizada. A Type 19, vamos lá para Type 19. Type 19, você não pode usar munição de alta precisão. Ela é banida também. MG42, queridinha aí das ranqueadas, que todo mundo gosta de usar. Você não pode usar o reforço de recuo, é banido. Você não pode usar o cano Krausnik rápido, o 355, ele é banido. Você não pode usar o tambor Arizaka, que é de 125 projéteis. Ou seja, quase tudo que a galera usa aí na ranqueada não pode ser usado, tá? Mesma coisa funciona para Jack 12 com termita. Mesma coisa serve para Manowar de termita. Tudo que é termita não pode ser usado de jeito nenhum, né? É óbvio, mas a gente precisa falar, porque tem muita gente que fala, mas não tá na regra falando da Manowar. Cara, é o bom senso, né? Nada que seja termita pode ser utilizado. Isso tá bem claro quando você pega a regra para ler, tá? BP50, tem um negócio da BP50 que é interessante mostrar para vocês, que é justamente o motivo dela não ser uma arma que está aí no ambiente do competitivo. Por quê? Quando a gente usa BP50, essa é a classezinha padrão, né, que a gente está acostumado a ver. Na BP50, o reforço de recuo, que é esse acessório, ele não pode ser utilizado. O Leroy rápido 438 também não pode ser utilizado, tá? Então, ela fica uma arma bastante fraca de forma geral, tá? Todas as munições de espingarda, né? Ou seja, aqui na escopeta, toda a munição que for dessas FF, por exemplo, não pode ser utilizado. Cartuchos de 500 gramas, né, para shotgun, então acho que na By 15, se não me engano, tem aqui. Esses cartuchos 500 gramas não pode ser utilizado, tá? E nenhum lançador de termita, de granada de gás, nada desses acessórios de arma pode estar presente, tá? Então, das armas, basicamente é isso. Agora vem um ponto que é muito importante a gente falar, que são as séries de pontuação. Galera, tá vendo tudo isso daqui de série de pontuação? A gente tem uma variedade muito grande, né? Muito grande mesmo. E cada atualização traz mais séries de pontuação aí pro game. No competitivo, as únicas que podem são o nosso bom e velho drone caçador, que é o Hunter Killer Drone, o míssil predador e o sistema PEM. De resto, não pode nada. Não pode Vant, não pode Sentinela, não pode carrinho, nem o Wilson, nem o Shock CR, nem o DX-CR, não pode Sentinela, não pode Golias, não pode o helicóptero, não pode Fogonauta, não pode Vant avançado,
nada disso pode. Então, lembra que eu falei para vocês que não pode usar nenhum dos lançadores? Por quê? Porque não faz sentido você ter o lançador se ele é feito para destruir essa série de pontuação, e as séries de pontuação não são permitidas. Então, basicamente, pessoal, série de pontuação, somente essas 3 que eu falei. Drone caçador, míssil predador e sistema PM. De resto, não pode absolutamente mais nada, tá? Outra curiosidade para vocês aí sobre o mundo do competitivo. Skins. A gente pode usar arma mítica? Pode usar arma lendária? Pode. Arma mítica e arma lendária pode. No entanto, o que não pode? Equipamentos letais e equipamentos táticos, você não pode usar skin lendária. Então, se eu quiser usar aqui o meu sistema trophy lendário, não posso. Tenho que usar o padrãozinho lá, bonitinho, tá? Ah, mas eu tenho uma granada de gás especial. Não pode, cara. Não pode usar. Não pode usar os emotes, né? Ou seja, as dancinhas. Ou seja, não pode usar nada disso daqui de ficar farpando, que a gente fala, o adversário. Isso é considerado desrespeito durante o jogo. E tem alguns operadores que a gente também não pode usar. Então, o Gorilla você não pode usar, Grinch você não pode usar, Rose, que todo mundo usa, não pode usar, aquela Alice, Anjo da Morte, Florence não pode usar, tá? Isso tudo faz com que você tenha a maior parte dos players sempre jogando com a artéria, que é muito usada, a galera usa bastante. Se não me engano, a galera também estava usando bastante o Cypher, Foxtrot, o pessoal usa bastante. Tem uma galera que joga mesmo com os padrãozinhos ali. Então, basicamente, fica bem restrito, tá? Como que é a formação de um time? Pessoal, a gente tem algumas funções dentro do time que são 4 principais. Primeiro, que é o Assault. O Assault, o que ele vai poder usar, pessoal? Ele só pode utilizar armas que sejam rifles de assalto, tá? Então ele pode usar dessas armas aqui, obviamente, né? Respeitando aquela lista lá dos banidos, tudo mais. Depois, se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo sobre quais são as principais armas que a gente vê aí no mundo do competitivo, que é bem legal. Mas os Assault Rifles, ou seja, os FAs, só podem utilizar rifles de assalto. Não podem usar mais nenhuma outra arma. Ah, mas ele tem uma MG42 lá que ele quer usar. Se ele está configurado como Assault dessa equipe, ele não vai poder usar, tá bom? Os SMTs são os que vão poder usar todas as submetralhadoras. O Heavy é o cara que vai poder usar as MLs e as escopetas, tá? E os Alpes, eles vão poder usar os franco-atirador e atirador, tá? Então, antes da partida começar, a equipe entra em consenso de quais jogadores são o quê. E de novo, mesma coisa que a gente falou aqui com a habilidade de operador. Começou como aquela habilidade, você vai ter que ser aquilo pro resto. Você pode escolher na equipe 2 funções para você fazer. Então, por exemplo, na minha equipe, eu sou o Assault Rifle e o SMT. Então eu posso alternar, por isso que o meu equipamento, depois eu vou mostrar para vocês como que eu divido aqui o meu equipamento, tá? Eu divido entre Assault Rifles e SMTs para poder estar para jogo, tá? Você pode ser um Assault Heavy, um Assault SMT, um Assault Alp, um Alp SMT. Aí vai muito do líder da equipe de vocês definir junto com cada player quais são as classes que vocês desempenham melhor e qual é a estratégia da equipe de vocês, tá? O que é muito importante?
que a gente pode ter em simultâneo durante a partida, tá? O que a gente vê na ranqueada atualmente? Equipes de 5 players, todo mundo jogando de MG42, ou todo mundo jogando de Alp, ou todo mundo jogando de USS-9. E aí, isso no cenário competitivo, isso não existe, não tem. Por quê? Eu posso ter simultaneamente em campo 3 fuzis de assalto, 3 SMTs, 2 Heavies e 2 atiradores, que são os Alps. Não posso ter 3 Alps, não posso ter 3 Heavies, não posso ter 4 fuzis de assalto e não posso ter 4 SMTs, tá? Porém, aí vem o grande pulo do gato da história. Se eu sou um Assault Rifle, tá? E na minha equipe tem o cara que é o Alp. Se eu morrer na frente desse cara e a minha arma tá no chão, ele pode pegar a minha arma do chão e usar. O que ele não pode é estar com uma classe equipada. Se ele pega do chão, ele pode usar. Ele não pode ter a classe equipada. Isso é muito importante porque isso muda a configuração de jogo, principalmente em localizar e destruir, tá? Porque às vezes o que acaba acontecendo? O Alp vai lá, pega a informação, o Assault, o SMT rusha, faz o rush, morre, o Alp tá vivo. Ele pode pegar a secundária dele, trocar pela arma que tá no chão, que é uma SMT ou uma Assault, e aí você tem um Alp e um Assault na mesma pessoa, no mesmo player, para jogar ali aquele clutch. E isso dá uma vantagem, mas é porque estava no chão a arma. A arma é do adversário, pode pegar, não tem problema. A arma é do cara da minha equipe, pode pegar, não tem problema. Mas só se ela tiver sido dropada porque morreu. Ah, mas eu tenho mítica, eu vou dropar para minha equipe no começo da partida. Cara, não pode. No âmbito do competitivo isso não pode, tá? Então tem que ficar muito atento, porque no competitivo tem juízes que vão estar observando o loadout, né? Ou seja, a formatação aí de tela da equipe. Então, se você estiver com equipamento equipado que não pode ser usado, ou eles percebem que tem mais do que tem 4 fuzis de assalto ao mesmo tempo de equipamento durante a partida, a sua equipe é desclassificada na hora e o ponto vai todo para o adversário e você perdeu esse round, tá? Então tem que ficar sim muito atento com isso, beleza? Pessoal, esse foi um grande resumo para vocês do que é o competitivo. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente como que eu deixo configurada a minha classe, tá? Então, eu deixo de SMT. Sempre deixo aqui. Aqui, essa classe número 2, desconsidera porque é o que eu uso muito na ranqueada pra gente tentar subir um pouco mais rápido pra grindar, tá? Mas, ó, eu deixo uma SMT com trophy, silêncio mortal. Eu deixo uma SMT com o nosso treino de sobrevivência e o nosso trophy. Eu deixo uma SMT com a nossa granadinha de fumaça e o nosso silêncio mortal. Então as classes que eu tenho silêncio mortal, eu uso em localizar e destruir. As classes que eu tenho o meu treino de sobrevivência, eu uso para hardpoint e controle, tá? Aí eu tenho uma série aqui de 3 que eu uso para as minhas armas de Assault Rifles rápidas, que basicamente atualmente eu uso a Type 19, tá? E deixo 3 classezinhas aqui com a Oden, que é uma Assault Rifle um pouco mais lenta, mas com muito dano, né? Então treino muito de precisão justamente para jogar com essas armas. Por isso que eu recomendo para vocês, deixa sempre organizadinho aí os armamentos de vocês, para vocês não terem dor de cabeça. Quando a gente marca um CW aí com outras equipes, ou um jogo de competitivo, né? A gente sempre já deixa tudo pronto, e aí eu venho aqui, troco, por exemplo, o L, volto a colocar o sistema PM aqui, só trocar, e venho na série de pontuação e coloco o treino de sobrevivência, e já era. Minha classe está pronta para o competitivo, e aí eu deixo essa classezinha aqui já pronta. Repara que o meu operador,
em todas elas, exceto aqui na 6, é sempre o mesmo, pessoal. Pra gente sempre treinar, tá? Eu deixo o 6 diferente porque é o que eu tava gravando o vídeo da CX9 para vocês. Então, pessoal, do competitivo é isso. Esse é um apanhado geral aí, bem superficial do que são as principais regras, banimentos. Claro, ficou um vídeo um pouco mais longo, mas é porque é difícil conseguir resumir isso tudo para vocês. Mas a gente vai trazer aí mais informações, como dar call, estratégias que a gente pode usar aí do competitivo, tá? Vou deixar aí, então, de novo, aqueles lembretes para vocês. Se você não é inscrito, se inscreve, sininho, fica por dentro de todas as atualizações. A gente está trazendo vídeo diariamente aí no canal para vocês, tá? Deixa seu like, isso está ajudando muito a gente aí na divulgação do canal. Se você puder, compartilha com a tua equipe, compartilha com seus amigos que querem participar aí do competitivo, entender um pouquinho melhor esse mundo do competitivo do COD Mobile, que tá vindo aí com tudo nesse ano de 2025, com grandes mudanças aí a partir da próxima season em março, tá? E deixa nos comentários, se você quiser participar do CW contra a nossa equipe, vai ser super bem-vindo. Se você quiser algum treinamento específico, se você está com dúvida da tua line, se você quer que a gente ajude a line de vocês a montar um time de competitivo, me chama, a gente vai conversando, não tem problema nenhum. E lembrando, o nosso clã, o Line Zero, ele está com recrutamento aberto. Então, se você tem interesse de participar do clã aí com a gente, do clã que jogo, que Mikael joga, que Léo joga, que Clayton joga, se você quiser participar, por favor, deixa aqui nos comentários o seu ID do jogo, ou me deixa uma mensagem que a gente fala aí em privado e a gente faz aí o seu teste de admissão. Beleza, pessoal? Sem mais demoras, muito obrigado pela atenção nesse vídeo. A gente vai trazer mais conteúdos como esse do cenário competitivo, de como passar cal aí nos mapas, estratégias, e espero que vocês curtam bastante esse tipo de conteúdo também. Beleza? Desculpa a voz, estou um pouco gripado, mas logo logo a gente está melhor e trazendo muito mais conteúdo para vocês. Beleza? Fica com Deus, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo. E bora pra play. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.